Pessoal, quem vê Marx como Deus e o marxismo como uma religião, nem veja esse vídeo, tá? Porque, como filósofo, eu não tenho idolatria, então eu valorizo o que tem de bom e critico o que tem de ruim, seja numa ideia, seja um pensador. E apesar de eu concordar em Marx com muitas coisas, certas coisas, como, por exemplo, levar o materialismo até as últimas consequências, me parece um pouco perigoso, né? Então, nesse vídeo aí, o Ian Neves, ele é um cara muito inteligente, eu concordo com muitas coisas que ele fala, né? Mas é claro que quem concorda com tudo que outro fala, normalmente é uma pessoa bitolada, né? Não consegue pensar por si. Então, assim, eu vejo o conteúdo dele, eu gosto, mas tenho que criticar o que eu não concordo. Então vamos lá o vídeo para poder vocês entenderem do que eu estou falando. Como fica o servidor público no comunismo já que não tem Estado? Esse tipo de detalhe seria um pouco de idealismo da nossa parte de escrever como seria nos pormenores. A gente precisaria observar os avanços das experiências socialistas para conseguir descrever com mais detalhe, né? A questão é... Sabe uma coisa que eu tava pensando esses dias, gente? Eu fiquei vendo o Humberto falar sobre anarcocapitalismo, foi uma das primeiras, entre aspas, polêmicas que ele se envolveu na internet. E eu tô botando entre aspas, porque não é uma polêmica, tá? É uma polêmica faz parecer que tem dois bons pontos dos dois lados e não tem, é uma não polêmica. Só que o que eu acho interessante é, nós comunistas, nós marxistas-leninistas, somos orientados por uma filosofia chamada materialismo histórico-dialético. O que significa que nós nos pautamos pela realidade material. A gente usa a realidade material como critério. A materialidade das nossas relações sociais é muito importante pra gente. O que é fantástico é que no anarcocapitalismo e os anarcocapitalistas, eles têm alicerces filosóficos tão frágeis e fracos que quando perguntam pra eles como será no mundo anarcocapitalista, como será no ancapistão, eles não têm o mesmo ponto de vista nosso de que no futuro uma sociedade sem Estado deve ser construída conforme a materialidade. Eles se sentem na obrigação de projetar. Então isso que faz ficar muito engraçado, porque eles criam mundos utópicos mágicos na cabeça deles, no qual tem a polícia privada, e aí você contrata outra polícia privada para resolver o litígio no seu juizado privado e para tirar a sua propriedade privada no cartório privado. É tudo metafórico, exato. Eles ficam criando um mundo no qual você pode ter uma ogiva nuclear no seu porão e todas as crianças podem portar armas de fogo. É maravilhoso, sabe? E nós, comunistas, como nós temos um rigor filosófico imenso, né? Que é uma das maiores contribuições do Marx e do Engels, nós não acreditamos que é possível a gente descrever como será uma sociedade do futuro sem que nós observemos a realidade material antes. Porque a nossa realidade material, as nossas bases materiais são determinantes. Não são os únicos fatores determinantes, mas são determinantes para a nossa organização social. Então, é exato, eu acho muito engraçado porque eles se complicam e se enrolam todos na hora de tentar idealizar, porque eles não têm rigor filosófico na análise deles. Então, eles se sentem na obrigação de explicar como será daqui a 3.000 anos, quando não sei o que lá, sabe? O anarcocapitalismo, ele é o feudalismo. Então, assim, a questão toda é que o materialismo ele serve para você ver a análise da realidade, mas se você deixar de lado uma conjectura, se você deixar de lado uma possibilidade de pensar sobre, você nunca vai conseguir implementar um modelo novo, né? Então, se você não chegar a pensar como pode ser um comunismo, como é que você vai aplicar esse sistema? Então, a questão é a seguinte: eles só. Várias pessoas, quando defendem isso, que não deve se pensar sobre, só estão, na verdade, adiando o debate. Porque esse debate vai ter que acontecer. Se é que essas pessoas, assim, são comunistas, como eu acredito que é o caso do Ian Neves e de muitos outros, que acreditam no ideal. Porque o problema é o seguinte, às vezes muitas pessoas podem só ver aquilo como algo utópico e aí não vai pensar sobre para implementar um modelo, buscar um modelo para se implementar. E aí só vai pensar em, por exemplo,
deixar a realidade material se configurar sozinha. E o comunismo não vai acontecer como mágica. Sozinho, assim, por si só, ele não vai acontecer. A sociedade, isso daí é um problema que decorre dessa ideia de achar que tudo é um processo histórico que acontece sozinho. Não, nós somos partes importantes desse processo e se nós não fizermos, não dermos um passo, se não fosse o Lenin lá na União Soviética dando um passo, não ia ter acontecido aquela revolução. Se não fosse o trabalho do Marx teorizando e estudando o capitalismo e criticando o capitalismo, todos os experimentos socialistas que nós tivemos não iam ter acontecido. Então o problema é que esse materialismo, quando ele é elevado ao extremo, ele acaba virando um idealismo, porque você fica num mundo... Então nós temos sim que ser pragmáticos, e para ser pragmáticos nós temos que, de fato, pensar em uma forma de se chegar ao comunismo. É claro que não quer dizer que vai ser a receita de bolo, não quer dizer que vai ser o modelo. A gente vai ter que analisar sim a condição de cada país, a condição do momento do país. A gente vai ter que analisar tudo isso, mas a gente tem que começar a botar a mão na massa, pensar como. Então, quando os anarcocapitalistas estão fazendo isso, estão pensando em como aplicar, implementar, eles estão dando um passo que nós temos que dar também. A gente não pode ficar achando que a coisa vai acontecer sozinha e que não dá para pensar, né? Então, o que acontece? No socialismo, o que a gente viu foi muitas vezes uma sociedade que se afastou do comunismo. Por quê? Porque se ficou preocupado em só fazer aquele modelo da revolução do proletariado, e aí se esqueceu que o comunismo é justamente acabar com as classes, né, ou ter uma classe só, seja como vocês preferirem. Ter uma classe só significa o quê? Significa que não pode ter político poderoso. Se tiver um político poderoso, ele se torna uma classe à parte. E aí a gente se afasta do comunismo. E foi o que aconteceu em vários casos do socialismo tentado, do socialismo real. A gente acabou... Desculpa que aqui o celular tocou. Eu tive que fazer um corte aqui porque recebi uma ligação, né? Tive que sair, mas vou dar continuidade. Então nós temos que ser pragmáticos para não sermos utópicos. Por que utópicos? Porque se nós simplesmente acharmos que o comunismo vai vir sem a gente teorizar nada, sem a gente pensar sobre como implementar isso, ele não vai vir por mágica. Então, esse passo que os anarcocapitalistas estão dando, que o Ian está falando, de ir lá e teorizar sobre como seria uma sociedade sem Estado, eles estão fazendo certo em fazer isso, em tentar teorizar, em tentar encontrar uma forma de fazer aquilo funcionar. E nós, comunistas, temos que fazer o mesmo. Temos que buscar formas de ver como é que pode funcionar. Senão fica utópico você pensar, o comunismo visa uma sociedade sem classes sociais, sem Estado, mas aí ninguém pensa sobre como chegar a isso. E aí dá a desculpa de que, não, porque o materialismo diz que não dá para pensar se não é idealismo. Aí é que a gente está caindo no idealismo. Então, como é que o comunismo empresarial de mercado resolve esse problema? Ele é uma busca de encontrar as soluções, ver o problema, encarar o problema de frente, ver como é que são as condições do capitalismo atual e ver como que a gente pode buscar chegar no modelo de comunismo, no modelo em que não tenha classes sociais diferentes, em que não tenha políticos, não tenha um grupo político dominando a sociedade, né, em que os meios de produção sejam públicos. Então, no comunismo empresarial de mercado, como é que a questão dos servidores públicos acontece? Eles são trabalhadores normais, eles seguem a lei, todos são servidores públicos no comunismo empresarial de mercado. Né? Nas últimas etapas do comunismo empresarial de mercado, todos são servidores públicos. Então, os meios de produção eles são públicos.
as empresas são públicas, né? É, e- Eles são mais eficientes, essas empresas públicas são mais eficientes do que as empresas privadas. Por quê? Isso eu explico em vários vídeos e o livro fala sobre isso de forma extensa. Justamente porque são empresas que, por não terem donos, elas funcionam igual a empresa privada, porém elas reutilizam todo o lucro na própria empresa, fazendo com que essa empresa seja mais eficiente, gerando um crescimento econômico maior e acabando com a desigualdade, porque não tem o dono para ficar rico ali. Então, não tem Estado governamental. Por que não tem Estado governamental? Porque você não precisa de políticos orientando nada, porque o Estado, na verdade, o que tem de Estado é, são essa estrutura de empresas públicas que funcionam autonomamente. Então não tem um político lá dizendo o que a empresa vai fazer, como tem no planejamento central, em um modelo de socialismo real que aconteceu na União Soviética, que aconteceu na China antes das reformas, que acontece em Cuba, na Coreia do Norte, em que uma casta de políticos vai definir exatamente onde que vai ser gasto cada parte do dinheiro, quantos pães são feitos em cada padaria, quantas botas são feitas, quantos carros. É um modelo que oferece produtos e serviços que os consumidores querem comprar, porque está dentro da oferta, da lei da oferta e da demanda. Está dentro de uma economia de mercado. Então, as pessoas que quiserem comprar um produto de luxo, a empresa vai ofertar um produto de luxo. Luxo, é claro, né? Talvez luxo não seja nem a melhor palavra, mas um produto de qualidade. E que é um modelo em que, no modelo soviético, por exemplo, não tinha produtos de qualidade de qualidade que as pessoas queriam, né? Como você tem em países capitalistas, você vai ter lá o seu iPhone, se você quiser uma roupa de marca que você gosta, de uma roupa com uma qualidade diferente, com um design diferente, vai ter cores diferentes para o carro. Já no modelo de planejamento central não vai ter, porque a economia é decidida por umas pessoas que vão orientar normalmente para quê? Para aumentar o domínio bélico da sociedade, para aumentar o poder do país, e aí cria grandes obras para fazer um complexo industrial militar, com um complexo, né? Aí quer fazer, vem com as teorias que vão estar na cabeça da pessoa, né? Isso no planejamento central é assim, você quer, eu quero que as pessoas todas tenham um carro, aí você fabrica o carro em massa, um carro igual, de qualidade baixa, que é para todo mundo ter, mas não tem diferencial que as pessoas querem. Então, esse modelo soviético e tudo isso vai ser um modelo que eu acredito é um modelo interessante. Mas eu acredito que os brasileiros hoje não vão querer um modelo desse, porque vai ser ilusão dizer para eles que vai ser o modelo que eles querem, porque o brasileiro gosta de ter um produto feito lá para ele. Desculpa. Gosta de ter um relógio diferente, um óculos diferente, um óculos escuro, um óculos, né, com estilo diferente, gosta de ter sua individualidade ali respeitada e valorizada, gosta de ter um carro com uma cor diferente, com um design diferente, e isso daí precisa de uma economia de mercado, que é onde, de forma descentralizada, vai se juntar, vai se fazer a síntese entre a oferta, entre a demanda, que é o que as pessoas querem comprar, e a oferta, que as empresas vão ofertar o produto que as pessoas querem comprar. Então, não tem Estado governamental, porque não precisa de políticos administrando nada. Porque político não precisa ter um cara lá para dizer como é que vai ser investimento em determinadas áreas, porque as pessoas vão pagar pelo produto que elas querem, porque elas vão ter dinheiro para pagar. E aí elas vão escolher a escola que elas querem colocar os filhos para estudar, o plano de saúde que eles querem pagar, se quiser pagar um melhor, ou se acha que tem uma saúde boa e não quer pagar um tão caro. Então,
tem um Estado nesse sentido, só que são empresas autônomas, não é o Estado governamental, comandado, controlado por políticos. Então, o modelo ele é bem definido e é capaz de orientar a sociedade para a superação do capitalismo em um modelo de comunismo de mercado que funciona e que consegue chegar aos objetivos que Marx tinha, que Marx achava que o comunismo deveria ter, apesar dele não ter teorizado, aprofundado como seria, como deveria de ser. Até porque talvez ele não tenha tido tempo para pensar sobre. É difícil dizer, mas nós temos que assumir essa tarefa. Temos que pensar um modelo. E o comunismo empresarial de mercado é um modelo que pode ser aplicado no Brasil. De economia eficiente, que acaba com as desigualdades, que acaba com o poder de castas, grupos sociais, classes de casta como as classes dos políticos. A economia são empresas públicas e não privadas, então não tem as influências do poder privado na política, em tudo isso. Então é isso, gente. Temos que, sim, pensar nos modelos, discutir modelos e aprimorá-los. Só assim a gente consegue sair de uma utopia. Só assim a gente consegue, de fato, buscar aplicar algo concreto. Então, vejam aí os vídeos, leiam o livro e até a próxima aí.